Você sabe mais ou menos ali onde a gente pode começar? Quantos anos ali? Olha, na verdade, eu acho que eu acredito que eu sempre tive essa questão do empreendedorismo dentro de mim. Eu lembro, sabe quando você tá na escola e as pessoas te perguntam o que você quer ser quando você crescer? Eu não falava a profissão que eu queria ter em si, mas eu falava que eu queria ser dona do meu salão de beleza. Então, isso vem desde muito nova. Eu sempre vi isso como um trabalho mesmo pra mim. Por mais que na época eu não tivesse tantos exemplos, né? Não tinha tanta internet ali. Por volta dos meus 10 anos, eu já conseguia observar que eu tinha esse feeling pra área da beleza. E foi muito incrível. Eu comecei, na verdade, a trabalhar. Eu tinha 10 anos de idade, 10, 11 anos. Eu trabalhava numa mini fábrica de fazer adesivos de unha. Tinha uma parente minha, uma tia minha que trabalhava lá, e eu saía da escola e eu ia lá, ganhava super pouco, mas eu já comecei aí. Eu, por vir de família humilde, eu tive que desenvolver a minha independência mesmo desde muito nova, porque eu nunca fui. Por já ter essa questão de observar a realidade, eu nunca fui de pedir dinheiro para os meus pais. Então, eu procurava formas de ter o meu próprio dinheiro. A gente fazia, tipo, bazar na rua de casa, coisas de criança mesmo, sabe? Mas pra conseguir ter um dinheiro pra comprar coisas simples que criança gosta de ter mesmo. Você lembra de alguma coisa que você comprou com uma graninha? Cara, eu sempre... todo o dinheiro que eu arrecadava, eu comprava produtos de beleza. Tipo, maquiagem, comprava esmalte. Eu sempre fui muito vaidosa. Então, toda a grana que eu juntava era pra isso. Que legal. Eu lembro que a primeira coisa que eu lembro de ter comprado é que assim, quando meus pais são separados, né? E aí eu saía com meu pai, aí ele tinha algumas moedinhas que ele dava esmola, sabe? E aí quando chegava em casa, ele me dava umas moedinhas. Aí eu fui juntando, comprei um ioiô. Caraca. E foi um puta negócio, porque eu fiquei acho que uns 2, 3 meses juntando, porque eu acho que era 8, 9 reais, só que em 2007, 2008, 8, 9 reais já era... Pô, não sei quanto que é hoje. Sabe essas lojas de R$1,99? Que vende... Agora, hoje em dia, nem... Vai ser R$2,99 já. R$10,99. Não tem mais. Mas eu ia em lojinha, assim, que tem coisas muito baratas. E eu comprava, tipo, um esmalte. Eu comprava uma paleta de maquiagem, um batom. Então, eu sempre comprava coisas pra me arrumar. Então, desde muito nova, eu sempre fui muito vaidosa. E todo o dinheiro que eu ganhava ali, eu investia em mim, na minha imagem, né? Por mais que fosse criança, né? Praticamente. Mas em relação ao meu trabalho mesmo, eu comecei dentro da área da beleza, eu tinha 14, 15 anos. Eu fazia ali dentro de casa mesmo. Por não ter muito dinheiro, minha mãe não investia tanto nisso, não ia em salão. Então eu comecei a me cuidar dentro de casa. Então eu comecei a fazer minha própria sobrancelha, eu cortava meu próprio cabelo, fazia minha própria unha. Então eu desenvolvi isso com muita facilidade por conta de ter que me virar. Não tinha dinheiro para pagar, eu mesma fazia. E com 15 anos, eu queria muito entrar de fato para a área. Eu comecei num salão de uma profissional da minha cidade, né? Até esses dias fui em outro podcast, contei um pouquinho também dessa história, foi muito incrível. Porque as meninas se identificaram bastante comigo, o pessoal que me acompanha e tudo mais. E eu comecei a trabalhar nesse salão e eu observei muitas coisas, eu aprendi muito, não ganhei muito lá dentro, né? Falando financeiramente mesmo. Trabalhava como auxiliar. E eu ficava ali auxiliando, observando o movimento, e eu extraí muito aprendizado daquele ambiente. Então, quando eu fui para montar o meu próprio negócio, quando eu fui para começar a atender de fato, ser independente dentro do meu trabalho, coisas que eu via que eram erros ali dentro, né? Depois dá até pra gente conversar sobre isso, né? Vou falar pra vocês, pra você em relação ao meu crescimento mesmo dentro da minha cidade. É uma cidade no interior. Mas eu comecei a observar erros dentro da empresa, dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente, que faziam total diferença pro cliente. Então, por exemplo, era um salão de beleza, é movimentado, é muita cliente, muita gente ao mesmo tempo, as pessoas ficam esperando por horas ali dentro. Então, quando eu vim para montar o meu próprio espaço, por mais que fosse ali dentro de casa, esse já foi um diferencial que eu saquei ali dentro. E isso me fez crescer. Mas eu comecei a atender ali e tudo mais. Teve um certo dia que eu estava atendendo uma cliente de maquiagem. E eu atendi ela ali e tudo mais, só que eu tava muito, muito insegura. Foi a primeira cliente que eu atendi
pagante ali dentro, que eu tava atendendo sozinha, sem ninguém me observando e tudo mais. E eu fiquei muito nervosa, eu travei, derrubei material da... Na verdade, a cliente derrubou o material da profissional no chão, foi o maior BO. E ao final disso, desse ocorrido, a dona, né, a proprietária lá do salão, ela veio conversar comigo e me falou o seguinte, e isso me marcou de certa forma, foi depois disso que eu decidi realmente trazer a área da beleza pra minha vida como, de fato, uma profissão. Ela me disse o seguinte, você é muito boa no que você faz, você é muito desenrolada, você sabe se virar bem, você faz muito bem o seu trabalho, mas você precisa se ver como profissional, precisa tirar essa insegurança, esse medo que você tem, porque eu ficava muito nervosa. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos. E ela me disse isso, sabe? E isso eu trago muito pra mim até os dias de hoje, em relação ao posicionamento profissional mesmo, sabe? Eu vejo que tem muitas pessoas que entram na área da beleza e entram vendo como um hobby, vendo como uma renda extra, trabalha ali, trabalha CLT, chega do trabalho, trabalha ali. É uma grana a mais que tá entrando aqui. E eu realmente, desde aquele dia, eu vi o meu trabalho como uma profissão. Eu trouxe o meu trabalho como uma profissão pra dentro da minha vida. E depois desse dia, eu decidi começar a atender em casa pra não ter problemas, pra não ter ninguém enchendo minhas paciências ali e tudo mais. E eu comecei a atender no meu quarto, na cozinha de casa, da casa dos meus pais. Comecei a atender ali mesmo. Tinha uma cliente ou outra, ainda estudava, né? Fazia ensino médio. Eu estudei em período integral, então eu entrava na escola às 7h30 da manhã, saía era 3h30, 4h30, 5 horas da tarde, chegava à tarde. E as clientes que eu atendia era depois desse período. Então, eu fiquei durante 3 anos, né, vivendo isso e tendo ali uma cliente pingada e tudo mais, era o que eu podia fazer porque eu estudava ali na época. Sim, então no começo realmente era uma renda extra mesmo, né? Porque adolescente. Sim, era adolescente. Mas eu sempre vi aquilo que eu queria realmente aquilo pra minha vida. E daí com 15 anos mesmo, eu queria muito fazer um curso. Minha mãe sempre viu isso dentro de mim, minha mãe sempre me apoiou. Ela pegou e viu um folheto na rua. E ela viu que tinha curso de sobrancelhas. Porque eu fazia sobrancelhas em casa, fazia sobrancelha dela, de parente e tudo mais. Mas eu não trabalhava com isso, não tinha muita experiência, não entendia de fato. E há 5 anos atrás, não tinha tantas informações na internet como tem hoje em relação a essa profissão. Tantas dicas, tutoriais, não tinha de forma alguma. E daí minha mãe achou esse folheto na rua, foi até o local que estava indicado no folheto, pra saber sobre o curso, quanto era, como funcionava. E ela conversou com a pessoa que estava organizando o curso e foi um negócio muito bagunçado. É uma pessoa de outro estado que vem, pega profissionais, então tinha curso de cabelo, tinha veterinário, auxiliar veterinário, um monte de coisa. E tinha o design de sobrancelhas. Daí ela pegou uma profissional pra ensinar o design de sobrancelhas, era 400 e pouco o curso. Ia dar 4 meses de curso, era uma aula na semana, 2 horinhas ali só. Minha mãe falou, não, eu vou fazer com que a Emily faça esse curso. E ela tinha ido com uma vizinha. A vizinha também tem uma filha, tem a mesma idade que eu. Hoje em dia, não sei o que ela faz. Mas a vizinha foi pra ver o curso também pra filha dela. E daí minha mãe não tinha dinheiro, não tinha R$400. Hoje em dia eu ganho R$400 com atendimento de uma cliente, né? Bem mais do que isso. E ela não tinha. Ela pegou o cartão emprestado da vizinha, dividiu R$400. E todo mês, durante o período que eu fiz o curso, ela ia lá e pagava a parcela do meu curso. Que louco. Que louco. Foi aí que tudo começou. Foi aí que eu comecei. Foi o primeiro curso que eu fiz. Tinha 15 anos, estava estudando, 15, 16 anos, estava estudando ainda. Eu falei, não, eu realmente quero, vou estudar. Minha mãe me ligou, ó, é tantos reais o curso, vou pagar pra você fazer. Então, ela não mediu esforços. Minha mãe não trabalha. Minha mãe era empregada doméstica, teve um problema no joelho, não pôde mais trabalhar. Meu pai ganha um salário mínimo. Então, não tinham condições de realmente pagar o curso pra eu fazer. E foi ali que eu comecei. Foi a única oportunidade que eu tive. Eu não tive tanto embasamento de conhecimento sobre a área, porque foi um curso muito, muito, muito básico mesmo, da área da sobrancelha. E foi com aquilo que eu comecei, sabe? Com um curso de R$400, eu ia uma vez na semana. Então, foi bem pesado, porque era em outra cidade. Meu pai tinha que me levar,
né? Todos os dias ele ficava lá esperando acabar o curso. Até era num bairro bem perigoso dessa cidade vizinha. A gente ficava morrendo de medo de ir. Mas foi assim que eu comecei. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.